Renascimento e Humanismo. Entre os séculos XV e XVI, ocorreu uma renovação cultural em sociedades da Europa Ocidental, conhecida como Renascimento. Novas ideias, valores e atitudes surgiram nas artes, nas ciências e na filosofia. Essas ideias entravam em choque com alguns valores da mentalidade cristã. Isso aconteceu, por exemplo, quando os assuntos eram religião e ciência. Renovação no cotidiano. Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o modo de vida dos europeus ocidentais passou por transformações significativas. O movimento artístico e cultural que acompanhou essas renovações foi chamado de Renascimento ou Renascença. O Renascimento ocorreu principalmente nos séculos XV e XVI, porém foi apenas no século XIX que esse termo se difundiu entre os historiadores europeus. Durante o Renascimento, intelectuais e artistas deram novos significados a valores inspirados na cultura greco-romana da antiguidade. Alguns consideravam que a Idade Média havia sido um período de atraso e queriam retomar a cultura da antiguidade clássica ou greco-romana. Apesar de admirarem elementos da cultura grega e romana antigas, os renascentistas não realizaram um simples retorno à antiguidade. Além de não ser possível uma cultura renascer fora de sua época, quase todos os renascentistas estavam influenciados pelos princípios cristãos, mesmo que desejassem renová-los. Os humanistas. A princípio foram chamados de humanistas os pensadores que pretendiam reformar o ensino nas universidades medievais, que era influenciado pela Igreja Católica. Os cursos nessas universidades eram voltados principalmente para três áreas: direito, medicina e teologia. Mas, para os humanistas, a formação intelectual e profissional deveria se basear nos conhecimentos alcançados por meio dos experimentos científicos na razão. Com base nisso, os estudos humanísticos incluíam filosofia, história, poesia e matemática. Posteriormente, também foram chamados de humanistas os escritores, pintores, arquitetos, professores, religiosos e cientistas que criticavam o apego das autoridades da Igreja ao catolicismo medieval. Até então, os preceitos católicos insistiam na oposição entre corpo e espírito, pecado e virtude. Com base nesse raciocínio, quem obedecia rigorosamente à Igreja Católica trilhava o caminho do bem e podia esperar pela salvação de sua alma. Quem se desviasse dos ensinamentos da Igreja era um pecador que praticava o mal. Os humanistas entraram em choque com esta cultura teocêntrica, que colocava Deus no centro das preocupações das pessoas. Os humanistas valorizavam a cultura antropocêntrica, que enaltecia o papel do ser humano no próprio destino. Estimulavam a curiosidade pelo conhecimento, defendiam o livre-arbítrio, a iniciativa individual e a investigação racional do mundo. Na busca pelo conhecimento, os humanistas percorreram caminhos diferentes. Alguns pensadores dedicavam-se ao estudo da natureza, enquanto outros interpretavam textos da antiguidade greco-romana, o que exigia conhecimento de grego e latim. Eles também se expressaram de diferentes formas através da poesia, da ciência, da pintura, da escultura, da literatura e da filosofia. Mas os estudos humanísticos também se estenderam ao estudo da política por meio de pensadores como Nicolau Maquiavel. A Itália e o Renascimento. O Renascimento surgiu na Península Itálica a partir do século XIV, com destaque para as cidades de Florença, Bolonha, Gênova, Veneza e Roma. Dali, difundiu-se por outras regiões da Europa. Assim surgiram importantes movimentos renascentistas em lugares como os atuais Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Várias condições contribuíram para que o Renascimento tivesse início na Península Itálica. Entre elas, destacam-se a presença de obras de arte da Roma Antiga e a circulação de textos da Antiguidade Clássica, como os de Aristóteles, Platão e Sêneca. Esses textos chegaram à Itália pelos bizantinos e muçulmanos, povos que os quais os italianos mantiveram relações comerciais e culturais ao longo da Idade Média. No Renascimento, ricos comerciantes e banqueiros italianos começaram a exercer o mecenato, ou seja, a patrocinar artistas, intelectuais e cientistas,
Uma das famílias que se destacaram no mecenato italiano foi a dos Médici, em Florença, no século XV.